Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: pesquisa e tecnologia da Unesp ajudam a melhorar a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Do plantio nas fazendas ao manejo nos estádios. Pequeno no território e na população, gigante no agronegócio. Conheça o estado que é o maior produtor e exportador brasileiro de café conilon, mamão e pimenta do reino, entre outros produtos enviados para mais de 130 países. Mato Grosso do Sul enfrenta grandes perdas na safra de milho. Mais de 80% das lavouras foram atingidas pela estiagem e prejuízos são estimados em bilhões de reais. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Apesar de alguns estádios usarem gramados artificiais, a grama natural ainda domina no futebol. É exigida, por exemplo, para os campeonatos da FIFA. Mas pouca gente sabe que para a bola rolar suave nos pés dos craques, é preciso muita pesquisa e tecnologia, desde o plantio nas fazendas até o manejo correto nos estádios. Há 2 décadas, a Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo, faz estudos para melhorar os gramados, como mostra pra gente o repórter Júlio Penariol. Há mais de 20 anos, pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu se dedicam a estudos com grama natural esportiva e ornamental. Uma área experimental que usa a mesma grama plantada em estádios como o Maracanã e o Morumbis é utilizada para os ensaios. O objetivo é obter informações essenciais para ajudar as empresas produtoras e também colaborar com quem faz o manejo dos espaços verdes, como os clubes de futebol. A partir de 2000, 2001, a gente começou a trabalhar, vimos que era uma área muito interessante, nova, que havia muita demanda por produtores. E isso foi abrindo assim, uma demanda tão grande do setor, não só dos produtores, que em 2003 nós organizamos o primeiro simpósio brasileiro sobre gramados aqui na FCA, né? Que a gente chama de SIGRA, né? Para que a bola role assim com perfeição em um gramado esportivo, há muita pesquisa e tecnologia envolvidos. E aqui no grupo da Unesp de Botucatu tem até um estudo para avaliar a efetividade do corte do gramado natural por meio de robôs. A pesquisa em andamento vai comparar o corte chamado helicoidal, feito com este equipamento tradicional e que exige um operador, com o corte feito pelo robozinho Automower, programado para aparar o gramado todos os dias. Diferente do corte helicoidal, o corte do robô não tem a coleta das aparas, né, que são as folhas da grama. Então, só que ele corta todo dia, então as aparas são bem fininhas, bem pequenas, então teoricamente ela vai se decompor rapidamente. Em relação ao outro corte, a gente tem que coletar, porque se não coletar, ela vai ficar na grama, né, onde vai acumular matéria orgânica e aí vai diminuir a jogabilidade do campo, porque ele vai estar fofo, a bola não vai correr adequadamente. Então tentar avaliar até que ponto a gente pode usar esse equipamento, esse robô, sem prejudicar a jogabilidade do campo. A Adriele é uma das integrantes mais antigas do Unesp Turfgrass Science, nome do grupo de pesquisa. No doutorado recém-defendido, ela analisou o uso de bioestimulantes e de adubação orgânica a partir de um composto de lodo. O objetivo era avaliar o quanto esses materiais sustentáveis influenciariam na produtividade da grama, que normalmente demora de 10 a 14 meses para estar pronta para ser removida do campo produtivo. E o resultado obtido foi importante para a cadeia produtiva. O que a gente observou? Que são ótimos produtos para ser introduzidos no sistema produtivo de grama, principalmente em épocas onde tem maior estresse, né, climática, principalmente o extrato de alga. Ele ajudou o desenvolvimento da grama em períodos com maior estresse hídrico. Outro estudo em andamento envolve iluminação complementar por LED.
Segundo o professor Leandro, as arenas esportivas que usam grama natural estão tendo cada vez mais as arquibancadas cobertas para oferecer conforto aos torcedores. Mas isso provoca sombra no gramado, que necessita de água, adubação e luz para se manter. Outro problema, o excesso de jogos nos campos, o que desgasta a grama. E aí a iluminação artificial também ajuda na recuperação dela. Só que as lâmpadas utilizadas são lâmpadas, antigamente, né, aquelas de halogênio, tal, que gastam muita energia, aquecem, eram umas estruturas muito grandes. E a tendência agora é fazer estruturas menores usando LED. E nós temos assim diferentes tipos de lâmpadas. Tem lâmpadas com comprimento de onda, né, que a gente chama no vermelho e no azul, que é que a planta mais absorve. Temos lâmpadas que têm um espectro visível branco, ou seja, todos os comprimentos de onda. Então a gente está testando para tentar ver, né, qual é o melhor tipo de lâmpada. E aí a gente vai testar variações disso, né? Altura, quanto tempo vai ficar essa lâmpada ligada sobre o gramado para tentar dar uma complementação ideal, acelerar o crescimento. Pesquisas atraem financiamento que, consequentemente, permitem adquirir maquinários e equipamentos. Hoje o grupo Unespiano tem materiais que avaliam vários parâmetros exigidos pela FIFA, como a velocidade que a bola atinge no gramado quando é solta neste dispositivo e a altura que ela alcança depois de quicar na grama ao ser colocada neste outro aparelho. E tem ainda este outro equipamento que simula a força que a perna de um jogador com chuteira imprime na grama. Ele avalia o quanto ela se rompe em alguns movimentos. Se algo fugir do exigido pela Federação Internacional, é preciso fazer algum manejo no campo. Uma estrutura que atraiu o Williams para esse campo de pesquisa. O gramado, né, em relação ao futebol principalmente, ele é o carro-chefe para um desempenho de alta performance, né? Então, caso não tenha um gramado de alta qualidade, é impossível ter um desempenho bom e também o risco de integridade da saúde dos atletas, né? Aqui nós temos um grupo que é bem aprimorado, né? Temos bastante equipamentos à nossa disposição e também professores muito bem avaliados, né? Professores de quilate nessa área dos gramados. Uma área que tem crescido muito e que, como se vê, demanda o trabalho de engenheiros agrônomos preparados para continuar se expandindo. O pessoal que vê o gramado lá do futebol, do campo de golfe, às vezes esquece que é uma área verde, né? E que tem que ter um agrônomo por trás daquilo, né? Às vezes olha lá e pensa que está lá pronto, né? E tem que ter um agrônomo responsável. E a FCA, ela foi muito pioneira nesse sentido. Quando a gente começou os estudos, a gente foi incentivando e trazendo os alunos para isso. E hoje a gente tem, por exemplo, uma disciplina de pós-graduação, né, que não existe no Brasil, só aqui, que é gramados esportivos e ornamentais. Veja quanto custa um jogador hoje, né? Jogadores internacionais, quanto custa uma fratura. Então, cada vez mais essa preocupação com qualidade do gramado vai ser mais intensa. Tá? Então, acho que é isso. Nós, como única, talvez, instituição no Brasil de pesquisa com grama nesse nível, nós temos que estar junto com as empresas para o quê? Para subsidiar essas informações, né? Acho que esse é o nosso papel como Unesp, como universidade. E veja a seguir no Agrocultura. A maior parte da safra de milho do Mato Grosso do Sul apresenta algum problema que prejudica a produtividade. As perdas são estimadas em bilhões de reais. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Mais 5 frigoríficos do Paraná foram habilitados este mês pela China para exportar frango ao país asiático. Além dessas plantas industriais, a China também habilitou o entreposto da cidade de Cascavel. Todos esses contêineres estão prontos para irem para outros países, da Europa, do Oriente Médio e agora também para a China. Daqui de Cascavel saem todos os dias 41 contêineres com produtos da nossa região e que são levados ao porto de Paranaguá. Recentemente, o entreposto de Cascavel foi habilitado para exportar carne de frango para os chineses.
Antes, os produtos só podiam ser transportados para o porto se fossem carregados nas cooperativas, porque só elas eram autorizadas. 60% da carne de frango da região vão para a China. E a vantagem é que o entreposto tem mais capacidade de armazenamento, de até 10 mil toneladas de carne congelada. Anteriormente era possível a exportação apenas das plantas, ou seja, das indústrias para a China. Agora, com a nossa habilitação, é possível criar o lote, formar lote de exportação com base na nossa armazenagem, além deles mandarem direto das plantas, também enviarem através do nosso entreposto. Os chineses são exigentes e, para que o entreposto recebesse a liberação, passou por um processo rigoroso. A história toda dessa nossa habilitação foram de 4 anos. Então a gente entrou com pedidos na demanda da embaixada, houve o envolvimento do Ministério da Agricultura Brasileiro, o MAPA. A gente passou por auditorias online, num primeiro momento com o pessoal do Ministério da Agricultura Brasileiro. Posterior também uma auditoria pela ABPA, que é a Associação Brasileira de Carnes e Proteína Animal. Recebemos a surpresa que a gente também seria avaliado pelos chineses de maneira online, o que foi um fato inédito também. E o processo de qualidade aqui é inquestionável. Tudo passa por uma inspeção criteriosa. Os funcionários conferem a qualidade dos lotes, que precisam ser cuidadosamente preparados. O setor de armazenagem aqui do entreposto é uma geladeira gigante, porque todos esses produtos precisam estar congelados. Para você ter uma ideia, a gente está aqui a uma temperatura de menos 27 graus. E o que chamou a atenção dos chineses foi o tamanho da armazenagem, a organização e a tecnologia que é usada aqui. A habilitação do entreposto de Cascavel representa mais oportunidade de negócios para a região oeste, que é destaque na produção e na exportação de carne de frango. A produção ela alavanca todos os negócios, aumenta a capacidade das cooperativas em poder armazenar e aí posterior fazer a exportação. Veja agora outras notícias do campo. Mato Grosso do Sul enfrenta perdas severas na safra de milho. Os produtores estimam que 85% das lavouras apresentam problemas que impactam a produtividade. As perdas são contadas em bilhões de reais. Veja na reportagem da Hit TV de Dourados. A principal cultura da segunda safra de Mato Grosso do Sul, o milho, está enfrentando uma das safras mais desafiadoras dos últimos anos. De acordo com dados da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, do total de 2.200.000 hectares de área plantada, 1.100.000 hectares apresentam algum tipo de problema, seja por fatores climáticos ou por doenças e pragas. Ou seja, 53% das lavouras do estado estão afetadas de alguma forma. Em 750.000 hectares, a situação é considerada ruim, ou seja, quando estão previstas perdas significativas ou até mesmo irreversíveis. A gente teve 2 períodos expressivos de veranico aqui no estado, que foram entre março e abril e agora entre abril e maio. Então a gente teve algumas áreas que passaram por uma estiagem de até 30 dias. Esse fato ele causa um impacto negativo na nossa produção aqui do estado. Então a gente tem estimado que aproximadamente 720.000 hectares sofreram impactos negativos em relação à estiagem. A região sul do estado é a mais preocupante, com 86% das lavouras afetadas. Destes, 48% das áreas plantadas são consideradas ruins e 38% regulares. Apenas 14% é avaliada como boa, ou seja, com plantas saudáveis e produtividade significativa. Destaque para o município de Glória de Dourados, onde apenas 5% das lavouras estão boas. Em Dourados, somente 15% das áreas plantadas são consideradas livres de problemas causados pelo clima ou doenças. Em todo o estado, a produção deve atingir 11.400.000 toneladas, uma queda de 19%,
com produtividade de 86 sacas por hectare, uma retração de 14%. Em valores, o estado terá uma perda de 5 bilhões e 500 mil reais. Momento desafiador para o produtor rural, que já enfrenta dificuldades para sanar dívidas. Grande parte dos prejuízos causados pelo clima estão relacionados aos atrasos no plantio, que vem desde a primeira safra do ano, a da soja. Ao todo, 40% da área de milho foi plantada fora da janela ideal. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul, Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. O frio é assunto depois de um sábado e um domingo que começou gelado em várias partes do sul do Brasil. Atentem aí para uma situação de frio que ainda estará presente nesta segunda e terça-feira, que chegou a Mato Grosso, que chegou a Rondônia, que vai mudar um pouco o padrão de temperatura no leste de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas não há potencial para geada ou impacto nas culturas, a não ser mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a segunda-feira ainda será congelante, com temperatura entre 5 e 7 graus negativos naqueles pontos de maior altitude do sul do Brasil, entre o Planalto Sul Catarinense e os campos de cima da Serra, no Rio Grande do Sul. A segunda-feira tem risco de geada, a terça-feira ainda tem essa possibilidade também. Os modelos projetando um cenário de geada bem expressiva, ampla, atuando nesta segunda-feira, um pouco mais restrita na terça, e a partir de quarta o frio vai perdendo intensidade. Somente na quinta-feira desta semana que teremos uma nova instabilidade passando pelo sul do Brasil e trazendo chuva. Na parte mais central, entre centro-oeste, sudeste e interior do nordeste, o período seco persiste. A gente tem uma condição ainda de domínio dessa massa de ar seco típica de inverno, inibindo as condições para chuva, mantendo esses índices baixos de umidade relativa do ar, com uma condição ainda favorável à ocorrência de queimadas. Então, muita atenção aí, sul do Pará, Tocantins, oeste da Bahia, todas essas áreas ainda numa condição de predomínio de ar seco. E essa severidade, que é normal dessa época do ano, persistente, associado então a essa condição que realmente dificulta a ocorrência da chuva no período de inverno. No sul do Brasil, a chuva volta a acontecer a partir do dia 5, mas não se prevê volumes tão excessivos. E o mês de julho, apesar de ter chuva regular e associado a fenômenos típicos de inverno, não se prevê uma condição de chuva extrema ou volumosa que possa trazer tantos problemas como nós tivemos lá no mês de maio e junho. Então começa a ter uma maior regularidade da chuva, mas alternando com períodos mais amplos de sol e com essa variabilidade de temperatura. A gente começa o mês de julho com um frio muito intenso, mas depois a temperatura sobe, chove, até que volte a esfriar. Então esse padrão de altos e baixos da temperatura deverá persistir ao longo do mês de julho e com esses períodos de chuva, mas por enquanto sem previsão de tantos extremos. Veja a seguir no Agrocultura, pequeno em população e território e gigante no agronegócio. E Espírito Santo bate recordes na exportação. Nós voltamos já. Com um pequeno território e população que corresponde a apenas 1/3 da cidade de São Paulo, o Espírito Santo se tornou um gigante do agronegócio. De janeiro a abril, o envio de produtos agropecuários capixabas ao exterior bateu recorde, com um acumulado de quase 5 bilhões de reais, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. No campo ou na cidade? No litoral ou na montanha? No mar, no ar, na estrada? O agro está em tudo e por todo o Espírito Santo. O Espírito Santo é um pequeno estado em dimensões territoriais. Nem era para ser tão grande assim produtor, mas é um pequeno e gigante produtor de alimentos, né? E nós precisamos, o estado precisa de outros estados e também de mais de 130 países para colocar a força, a pujança da nossa produção. O agro é um dos principais segmentos das exportações capixabas. Nos 4 primeiros meses do ano bateu recorde, 4,8 bilhões de reais, um crescimento de mais de 70% em relação a 2023 e acima da média nacional.
Destaque para carne bovina, café cru em grão, mamão, chocolate preparados com cacau, gengibre e café solúvel. O agronegócio é responsável por 30% de todo o produto interno bruto do Espírito Santo e é uma atividade diversa. Está presente no norte, no sul, no leste, no oeste, em cada canto do nosso estado. A vida no campo está enraizada nas tradições capixabas. Se hoje o estado tem a maior produção de ovos do país, isso se deve à colonização pomerana em Santa Maria de Jetibá. A cultura local, né, o povo pomerano, deu muito certo com a avicultura de postura, né? É uma atividade que requer uma extrema dedicação, né? 7 dias por semana, e isso culminou com o esforço, com essa dedicação que existe do povo pomerano em relação à produção de ovos. Doce, doce, parece que tem mel. Assim é conhecido o abacaxi de Marataízes em todo o Brasil. O abacaxi já vem de avô, de pai, e vai seguindo a família, todo mundo plantando, e assim vai seguindo, depois aos netos, não pode parar de plantar. Hoje o senhor tem quantos pés de abacaxi plantado e qual que é o tamanho da área aqui? Rapaz, de uma área hoje que eu tenho é uns 150 mil pés, dá 80 a 90 mil frutas. E é doce? Doce, doce, parece que tem mel. Parece que foi ontem, mas lá se vão mais de 40 anos de história. Esse foi o tempo que a pimenta do reino levou no norte do Espírito Santo para dominar a paisagem antes ocupada pelo café e, assim, transformar a cidade de São Mateus na capital das especiarias. A nossa região é privilegiada, tanto no quesito de solo, de clima, de posicionamento geográfico perante os trópicos, né? E nós estamos na mesma linha, tanto do sul da África, quanto da região ali central e sul da Índia e central e sul do Vietnã. Então, essa localização geográfica de São Mateus, ela traz aí consigo uma grande oportunidade e destacando-se, né, pela grande produtividade e qualidade dessas especiarias aqui produzidas. A ciência e a tecnologia ajudaram a modernizar antigas atividades agropecuárias. Olha só como é um curral de vaca de leite moderno por aqui. Esse daqui é o compost barn, né, que foi inventado até nos Estados Unidos, né? E aqui eu quis implementar porque você pode ver o bem-estar animal, outra coisa, e também pela qualidade de leite que a gente consegue e o volume que a gente consegue aumentar, né? Do jeito que era antigamente, como era difícil as coisas, né? Hoje aqui, graças a Deus, facilitou muito a vida minha, do meu pai, certo? Até dos funcionários também. Não é só qualidade de vida para os animais, mas também para os funcionários e para o dono, proprietário. E o café, hein? Esse frutinho aí é uma das nossas maiores riquezas. E a região do Caparaó produz um café bem diferentão. Aqui reúnem aspectos climáticos, por causa da altitude. Solos são muito férteis, solos bons, matéria orgânica elevada. Aqui é a área de amortecimento de um parque nacional. Então aqui o manejo da lavoura também requer mais cuidados, por ser uma área de proteção do parque. As pessoas que trabalham aqui são agricultores familiares, suas famílias, né? Trabalham mulheres, trabalham jovens com seus pais, né? Logicamente tudo respeitado, a questão da escola, das crianças. E são 5 gerações de pessoas que já fazem café na região, que há aproximadamente 15 anos que começaram a descobrir que tinha um café especial. A cafeicultura está no DNA, né? Eu nasci, né, no meio de cafezal, né? Só que desde criança que eu trabalho com café. Mas antes commodity, né? Aí depois veio o surgimento, né, de café especial. Foi quando a gente entrou em café especial mesmo, foi em 2010 que eu entrei para produzir café especial. Hoje a região atrai turistas em busca de grãos com sabores especiais. O café daqui é bom demais, né? Da região toda é bom demais, né? Aqui, o café daqui não tem comparação com o café lá da minha região, por exemplo. O café daqui é outro sabor,
é outra qualidade, outro cheiro, outra cor, outra textura, né? É especial mesmo. É muito especial o café daqui. E não dá para vir ao Caparaó, falar de café e não experimentar essa maravilha. Vamos ver se é bom mesmo? É impressionante, é um sabor único. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.